Acho que vai ter demissão, acho que o líder mandou alguém embora e fulano vai ser promovido. Quantas vezes na sua rotina você escuta ruídos e fofocas e boatos e etc. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Como que as empresas têm olhado para o fenômeno dos boatos organizacionais? Comunicação Integrada, Cursos e Soluções. Eu sou Isabela Pimentel, professora consultora, especialista em planejamento de comunicação integrada e gestão de projetos. Desde os anos 60, a gente vem tendo aqui no Brasil uma série de estudos sobre boatos no contexto geral. Fora do Brasil, a gente também tem muitos autores como Kahneman, Kepfer, que falam sobre esse fenômeno. Um dos autores que a gente quer compartilhar com vocês hoje, que também não é um autor brasileiro, porque no Brasil a gente tem uma carência de livros específicos sobre fluxos de informação e boatos organizacionais. O livro é Vírus, o perigo dos boatos das empresas, escrito por Ferran Ramon Cortés. Ao longo desse livro, o Cortés traz uma série de dicas que explicam como as empresas podem gerenciar os boatos e ele traz a analogia da propagação de um vírus. Qual é o ponto central do livro do Ramon Cortés, que vai ser útil também para a empresa em que vocês atuam, agência ou projeto? O primeiro passo é que a empresa modifique a forma como ela encara o boato. Como nós falamos na aula anterior, o boato não necessariamente ele é falso. Ele é uma informação ainda não checada que contém traços de verdade e por isso se espalha. A cada circulação, o boato pode ter um acréscimo, ele pode sofrer uma alteração e é isso que faz com que o boato seja um fenômeno tão vivo e tão complexo. Então não podemos reduzir o boato a algo falso, simplesmente deixar para escanteio. O primeiro passo que o Ramon Cortés propõe é reconhecer a existência. Se você reconhece que há uma existência de uma rede paralela, também chamada por Wilson Bueno e outros autores como rede informal de comunicação, o primeiro passo é aceitar. Essa rede existe e o segundo passo é que fatores levaram o colaborador a espalhar essa informação. Porque onde há fumaça, há fogo. Muitas vezes, o boato é uma tentativa de dar conta de determinado assunto que não foi elucidado, que não foi esclarecido e suficientemente explicado. E aí o boato entra como uma tentativa de preenchimento de uma lacuna comunicativa quando a empresa opta por um silenciamento ou jogar aquele tema por debaixo do tapete. Para o Cortés, depois do reconhecimento da existência do boato e da identificação da sua fonte de origem, o que ele chama de repositório do boato, a melhor estratégia é unir as pessoas, tentar uma aproximação desses grupos e comitês onde o boato está circulando. Por quê? Quando você joga para baixo do tapete e relega essas pessoas a um segundo plano, você está se afastando ainda mais delas e você não está intervindo no ciclo de gerenciamento do boato. Então, reconheceu, busca uma estratégia de aproximação e depois desse relacionamento e aproximação, é a hora de colocar em prática a estratégia do contra-boato. E na hora da estratégia do contra-boato, você não deve excluir o outro do processo. Você deve entender, falar a linguagem daquela pessoa e, principalmente, saber ouvir. Por que esse colaborador sente medo e insegurança e, na tentativa de preencher uma lacuna, acabou compartilhando algo que ainda não era comprovado? Então, o processo de gerenciamento de boato, classicamente, ele vem sido tratado como falta de informação, ou vamos encher o colaborador de mais notícias para que ele esqueça esse aspecto. Para o Cortés, a gente deve tentar um processo de comunicação efetiva, em que as pessoas são colocadas em primeiro lugar. Então, identifique os influenciadores, os agentes de viralização do boato e traga essa pessoa para o seu lado, como uma parceira da equipe de comunicação. Quando você joga para debaixo do tapete e segrega esses times, essas pessoas, sem considerar o contexto atual e a cultura, você acaba não gerenciando o problema na sua origem. O boato, ele tem origem em um solo propício de dúvidas, insatisfações e medo. Então, se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais sobre esse e outros livros, fica de olho aqui na nossa série especial sobre gerenciamento de boatos, riscos e crises que a gente está fazendo aqui
ao longo desse mês. Indica esse vídeo também para um amigo, acompanhe a comunicação integrada nas demais redes sociais e, claro, não esqueça de que para termos resultados efetivos e combater boatos, não é possível eliminá-los, mas podemos combatê-los, precisamos conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, fazendo o nosso canal crescer. Até a nossa próxima aula. Até lá!